No vídeo anterior vimos de forma geral alguns cenários pós-apocalípticos. A partir deste vídeo, começaremos uma análise mais minuciosa de cada um dos cenários, começando com o cenário zumbi. Existem diferentes formas pelas quais uma pessoa pode se tornar um zumbi, pelo menos em tese. Algumas dessas formas podem estar associadas a um novo vírus ou agente químico que se espalha rapidamente, fazendo com que a pessoa perca o controle sobre seu corpo e mente. Outras formas podem incluir uma infecção através de uma mordida ou arranhão de um zumbi já infectado. Um exemplo clássico de infecção zumbi é visto em filmes como Resident Evil, onde um vírus é criado em um laboratório de bioengenharia e acidentalmente se espalha para a população em geral. As pessoas infectadas começam a mostrar sintomas como febre, vômito e desorientação, antes de finalmente serem transformadas em zumbis. Outro exemplo pode ser visto em filmes como The Walking Dead, onde é sugerido que qualquer pessoa que morre pode se tornar um zumbi. A explicação dada neste caso é de que um vírus misterioso, que se acredita ter sido liberado por um governo em um esforço para controlar a população, infecta o corpo humano e o faz voltar à vida como um zumbi. Também há casos em que certas drogas e substâncias químicas podem causar a condição zumbi. Em síntese, os motivos por trás da transformação em zumbi podem variar bastante de obra a obra, dependendo do contexto e enredo que o autor está inserido. O que é certo é que esses conceitos dentro nos filmes podem indicar uma possibilidade de traçar paralelos pelos medos das pessoas sobre um potencial desenvolvimento de vírus e experimentos biológicos. Em filmes antigos como O Retorno dos Mortos-Vivos e até mesmo no seriado The Walking Dead, os zumbis são qualquer tipo de morto, seja um morto recente ou em extrema decomposição. Já em filmes como Eu Sou a Lenda ou Guerra Mundial Z, os zumbis parecem ter força além do normal para um ser humano. Enquanto na série Black Summer, vemos pessoas que logo após morrer se tornam zumbis, quando infectadas pelo vírus. O zumbi exposto pela série mantém uma personalidade mais próxima de um ser humano, isto é, a capacidade de correr, mas com limitação de escalar lugares, e com pouca apelação visual como no caso de The Walking Dead. Provavelmente, um zumbi na vida real seria mais próximo do caso do canibal de Miami, em que o homem que atacou e comeu boa parte do rosto de um morador de rua, supostamente estaria sob os efeitos de algum tipo de droga, e apresentando descontrole e raiva, além de canibalismo. Não seria surpresa, nos dias de hoje, se com o surgimento de várias drogas que fazem as pessoas perderem o controle do próprio corpo, surgisse algum tipo de arma biológica transformando as pessoas em sanguinários zumbis. No filme O Retorno dos Mortos-Vivos, a existência de zumbis se deve aos laboratórios militares. Na trama, os zumbis são criados a partir do agente químico 2,4,5-trioxina, uma arma biológica desenvolvida pela ação militar, e guardados em tambores hermeticamente fechados. Essa substância, quando exposta a um cérebro humano, tem o poder de reanimar o corpo, trazendo-o de volta à vida, mas sem qualquer controle ou consciência. Os laboratórios militares americanos e soviéticos sempre foram conhecidos por suas pesquisas avançadas sobre armas biológicas e químicas. Um exemplo disso é o Fort Detrick, localizado no estado de Maryland. Esse complexo foi criado durante a Guerra Fria e tinha como objetivo desenvolver pesquisas voltadas para a guerra bacteriológica. Na década de 1950,
esse local foi responsável por uma série de experimentos com armas biológicas, incluindo a liberação de bactérias na cidade de São Francisco, na operação conhecida por Sea Spree. Com o tempo, as pesquisas realizadas pelo Fort Detrick foram se tornando mais restritas e sigilosas, mas ainda assim, acredita-se que o local esteja envolvido em pesquisas secretas relacionadas a armas biológicas e químicas. E é justamente esse cenário de mistério e conspiração que permeia os laboratórios militares americanos que inspirou a criação de muitos filmes de terror, incluindo O Retorno dos Mortos-Vivos. O Complot 8888 é um documento militar americano que trata de uma emergência hipotética envolvendo um apocalipse zumbi. Criado pela Diretoria de Operações Conjuntas do Pentágono, ele tem como objetivo estabelecer estratégias de defesa, combate e sobrevivência em caso de um surto de zumbis. O documento foi criado em 2011, mas só ganhou notoriedade em 2014, quando foi vazado na internet. Desde então, o Complot 8888 tem sido alvo de muita curiosidade. De fato, a ideia de um apocalipse zumbi parece absurda e surreal. Mas, para os militares, trata-se de uma estratégia de treinamento e preparação para uma situação de emergência que envolva formas de vida desconhecidas e hostis. A ideia é que, se as forças armadas estiverem preparadas para combater zumbis, elas estarão preparadas para enfrentar qualquer outro tipo de ameaça biológica ou química que possa surgir. O Complot 8888 é dividido em várias seções que abordam diferentes aspectos da emergência zumbi. A seção 3 do documento Complot 8888, intitulada Operações de Combate aos Zumbis, é uma das partes mais importantes do plano sobre a luta contra uma possível invasão de mortos-vivos. Nesta seção, são descritos os diversos tipos de operações que devem ser realizadas para garantir a sobrevivência dos seres humanos em um cenário tão catastrófico. A primeira parte da seção 3 apresenta um panorama geral das operações de combate aos zumbis, mostrando quais são as principais áreas de atuação, as habilidades necessárias para realizar essas operações e as questões logísticas que devem ser levadas em consideração. É importante destacar que as operações devem ser planejadas levando-se em conta as especificidades de cada local, de modo a garantir a maximização dos recursos disponíveis. Posteriormente, a seção 3 apresenta uma lista de operações específicas, cada uma com seus objetivos, estratégias e táticas bem definidos. Entre essas operações, podem ser destacadas as seguintes. Item Operações de Reconhecimento. Essas operações são responsáveis por coletar informações sobre a localização e as características das hordas de zumbis, bem como sobre as condições do terreno e a presença de recursos úteis para a sobrevivência dos seres humanos. Para isso, é necessário o uso de drones, equipamentos de comunicação de longo alcance e equipamentos de visão noturna. Item Operações de Segurança. As operações de segurança têm como objetivo garantir a proteção dos sobreviventes, impedindo a entrada de zumbis em áreas seguras e eliminando os mortos-vivos que se aproximam. Para isso, são necessárias habilidades em combate corpo a corpo, o uso de armas de fogo e o conhecimento de táticas de movimento em grupo. Item Operações de Resgate. As operações de resgate visam a retirada de sobreviventes de áreas de alta concentração de zumbis, como hospitais, asilos e centros de detenção. Para isso, é necessário o uso de veículos blindados, helicópteros e equipes altamente treinadas em combate. Item Operações de Limpeza. As operações de limpeza têm como objetivo eliminar os zumbis em áreas estratégicas, como pontes, estradas e edifícios governamentais. Enfim, pode-se dizer que a seção 3 do documento Complot 8888 é a mais importante para definir as operações necessárias para combater uma possível invasão de zumbis.
No próximo vídeo abordaremos o sobrevivencialismo ao cenário zumbi do ponto de vista da sociedade civil. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho.